Graça e paz, meu nome é Giovanni Silva e hoje nós vamos falar sobre oração. Nós vamos estar lendo no livro de 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo aqui ele está escrevendo uma carta para seu filho na fé, Timóteo. A carta de 1 e 2 Timóteo são epístolas pastorais. Aqui você vai ver que Paulo ele coloca vários conselhos para Timóteo, como ele deve agir, como deve ser o culto na igreja. Paulo deixou Timóteo na igreja de Éfeso, para que ele ali fosse o pastor daquela igreja, e então ele escreve essa carta dando vários conselhos para Timóteo. E o texto começa dizendo, antes de tudo. Essa expressão, na verdade, se nós analisarmos bem, ela vai dar a ideia de importância. E o que Paulo está falando depois é a oração, desmembrando ela em 4 partes. Então, antes de tudo, o que deve ter a maior importância na nossa vida é a oração. A oração ela deve vir antes de tudo. A oração ela deve vir antes dos nossos sonhos, dos nossos desejos e até mesmo das nossas necessidades. Nós precisamos sempre estar em constante oração, porque quanto mais nós estamos em oração, quanto mais nós oramos, mais comunhão com Deus nós temos. E tendo mais comunhão com Deus, estamos mais perto do Pai. Paulo então ele vai dividir a oração em 4 partes: súplicas, orações, intercessões e ação de graça. Súplica é todas as orações que nós fazemos em nosso favor. Só que a súplica ela não é uma oração normal, ela é uma oração de um coração contrito, de um coração muitas vezes angustiado. Nós só suplicamos a Deus por alguma coisa quando nós reconhecemos que nós não temos capacidade de resolver o problema. Muitas vezes nós estamos orando e pedindo a Deus várias coisas durante o nosso dia, mas nós não estamos suplicando. E a diferença é que da oração normal, dos pedidos normais que nós fazemos e da súplica é o nosso quebrantamento. Quanto tempo faz que você não entra na presença de Deus com um coração quebrantado, com um espírito contrito, muitas vezes reconhecendo que você necessita de Deus, que você não tem condições de resolver a sua situação e que só Deus é autossuficiente e poderoso para resolver aquilo que você necessita. E isso é suplicar. O cristão contemporâneo, ele tem a prática de determinar, de exigir muitas vezes as coisas de Deus e se esquece de suplicar a Deus por tudo aquilo que nós precisamos, porque nas diversas situações das nossas vidas nós somos incapazes de resolvê-las. Só Deus pode e tem uma solução para os nossos problemas. O segundo ponto que Paulo fala da oração é a oração em si, mas Paulo usa a mesma palavra para adoração. Essa mesma palavra que ele colocou aqui no texto, oração, é usada para designar adoração em todo o Novo Testamento. Isso significa que é uma oração de adoração a Deus. E nós não adoramos a Deus por aquilo que Deus dá, mas sim por tudo aquilo que Deus é. Nós adoramos a Deus porque Deus é bom, nós adoramos a Deus porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é gracioso e porque Ele é amoroso. A terceira forma de nós orarmos é a intercessão. E a intercessão nós fazemos geralmente quando nós pedimos algo em favor de outras pessoas. A diferença entre a intercessão e a súplica é que a intercessão é em favor de outras pessoas e a súplica é ao nosso favor, sempre com o coração contrito e quebrantado. E Paulo termina dizendo que também nós devemos dar ações de graças a Deus. E a ação de graça é o nosso agradecimento. Nós passamos o dia inteiro, às vezes, esquecendo de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez no nosso dia e por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E isso é algo muito perigoso, porque nós corremos o risco de sermos cristãos ingratos, de achar que Deus tem a obrigação de nos abençoar, quando na verdade tudo aquilo que Deus faz por nós é pela sua graça e pela sua misericórdia. Então nós devemos todos os dias agradecer a Deus. Quando nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, você vai ver como a sua vida vai mudar, como a sua percepção das coisas vão mudar. E Paulo então ele está dizendo que nós devemos sempre estar em oração, que a oração é prioridade na nossa vida. E Paulo vai continuar dizendo que nós devemos orar por todos os homens, sem acepção de pessoas. Muitas vezes nós oramos por nós, pela nossa família e pela nossa igreja.
e esquecemos de orar pelas pessoas com quem nós trabalhamos, pelas pessoas com quem nós estudamos, e temos que orar também pelas pessoas que nos odeiam, pelas pessoas que nos fazem mal, pelas pessoas que querem o nosso mal e que muitas vezes querem puxar o nosso tapete. Deus está nos ordenando aqui que nós devemos orar por todos, sem acepção de pessoas. Devemos orar também pelos reis e por todas aquelas pessoas que têm autoridade, seja político, seja um juiz, seja polícia, seja o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, o presidente da república, todos aqueles que têm alguma autoridade que foi constituída por Deus, nós devemos orar por ele. Paulo vai dar alguns motivos por que nós devemos orar pelas autoridades. Ele diz que é para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, para que a gente possa viver com dignidade e com piedade. Para entendermos isso, nós temos que voltar à época de Paulo, entender o contexto histórico. Paulo está escrevendo isso na época em que o imperador romano era Nero, um homem cruel e sanguinário. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos pelo incêndio. E após isso, aconteceu uma grande e cruel perseguição a todos os cristãos. Muitos foram crucificados, queimados vivos, jogados para os leões comerem no Coliseu para servirem de espetáculo para o povo. E o que Paulo está dizendo é que aqueles cristãos tinham que orar por Nero. E talvez você esteja perguntando, como que aquelas pessoas iam querer orar por Nero? Elas queriam mais que Nero morresse, que Nero sofresse. Mas Paulo está falando, não, vocês têm que orar por Nero, vocês têm que orar pelas autoridades. Porque vocês orando pelas autoridades, vocês vão ter uma vida pacífica. Deus vai abençoar as autoridades e vocês terão uma vida pacífica e vão conseguir viver sem perseguição. Se você não ora pelas autoridades, corre o risco de entrar no poder uma pessoa que seja avessa à fé cristã, que odeie os cristãos e que comece a perseguir os cristãos. Então, para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida pacífica, para que a gente venha conseguir a ter uma vida piedosa, isto é, orar, jejuar, pregar, falar de Deus, evangelizar, cultuar a Deus, ter uma vida normal cristã, nós devemos orar para as autoridades, para que Deus abençoe essas autoridades, para que elas nunca venham nos perseguir e para que nós venhamos ter uma vida tranquila. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque orar pelas autoridades e orar por todos os homens agrada a Deus. E por que isso agrada a Deus? Porque Deus deseja que todos sejam salvos, mesmo os políticos corruptos, mesmo aqueles que nos fazem mal. Deus deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E essa é a verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para abençoar outra pessoa. E nos vemos em breve.